pregação de hoje é forte. Nós vamos falar como que o diabo atua, como Satanás, como os demônios atuam na vida das pessoas, irmão. E o que fazer para se libertar dele. Amém? Então hoje você vai aprender algumas coisas sobre o ministério de libertação. Tá bom? A palavra de hoje está em Marcos, no capítulo 1, versículo 21. Olha só que forte, preste atenção. Diz assim: no sábado, Jesus foi à sinagoga e pôs-se a ensinar. Todos ficaram admirados com o seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Entre eles na sinagoga estava um homem com espírito imundo, e ele gritava: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus então o repreendeu. Cala-te e sai dele, disse Jesus. O espírito impuro sacudiu o homem com violência, deu um forte grito e saiu. Todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros: que é isso? Um ensinamento novo e com autoridade. Ele dá ordem aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. E sua fama se espalhou rapidamente por toda a região da Galileia. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o teu Espírito, que é o Espírito Santo, venha falar conosco para que nós possamos aprender cada vez mais e mais, Senhor, acerca das grandezas do reino de Deus. Pessoal, para nós entendermos esse sermão aqui, eu quero contar uma história primeiro. Eu quero contar uma história que você vai ficar impressionado. É a história dos porcos selvagens. Sabe como que se caça vários porcos selvagens vivos? Então, se uma pessoa está lá na floresta, está lá no mato, e ela quer fazer um rebanho de porcos selvagens, porco selvagem é aquele que ataca as pessoas e tal. Se ele quiser muitos porcos, então tem uma técnica. Qual que é a técnica? Preste atenção que essa técnica é a técnica que Satanás usa para entrar na vida das pessoas sem as pessoas perceberem. Como é que você pega um porco selvagem? Primeira coisa, você vai lá e ceva. Você coloca comida, bastante comida num determinado lugar. E eles vão sempre comendo ali. Aquele rebanho vai chegando. Chega um, depois chega dois. Daqui a pouco tem lá uns 50 porcos cevados ali. Então Satanás, ele age dessa forma também. Primeira forma que Satanás faz para prender uma pessoa, ele dá oportunidades. É aquilo que o crente chama de a bandeja que o diabo oferece para as pessoas. Então ele vai cevando, ele vai dando oportunidades e aquilo vai contaminando. Se a pessoa não souber e se alimentar daquilo, a pessoa come uma vez, come outra. Quando vai ver, já começa a se envolver com o pecado. Aí Satanás, aí a pessoa lá, a pessoa de fato real, o caçador, ele faz uma cerca, só uma parede da cerca. Olha só, ele faz uma cerca assim, reta, né? Só uma parede assim, ó. Coloca as estacas, tal, né? E coloca o arame farpado ali. Ali fica aquilo ali. E os porcos vão comendo sem se importar com a presença daquilo. Então aquilo é colocado à noite, eles estão lá comendo durante o dia, eles não se preocupam com aquilo. Aquilo começa a fazer parte da vida deles. Assim é que o inimigo ele entra. O inimigo ele entra quieto e as pessoas não percebem. O inimigo está ali, está criando situações, trazendo problemas, as pessoas não percebem que o inimigo está ali. Aí, se passa alguns dias, o caçador vai e coloca outra parede, outra cerca agora sim. Então fica um L, vocês estão entendendo? Uma assim e outra assim. Aí Satanás pega e o que ele está fazendo? Mesma coisa o diabo faz, ele traz outros demônios que vão agindo ali e a pessoa não percebe, a pessoa acha que está tudo normal. Ela às vezes até está indo para a igreja. Olha o exemplo do homem da leitura. Esse homem ele ia na igreja, esse homem frequentava a sinagoga, esse homem estava no culto, era um homem de oração. Esse homem ele já cultuava Jeová. Esse homem já cultuava Deus, e mesmo cultuando Deus, preste atenção, a Bíblia fala que ele tinha um demônio, depois fala que eles eram muitos demônios, então havia muitos demônios dentro do homem, dentro da igreja, ou seja, o fato de uma pessoa estar na igreja não é garantia de que essa pessoa está liberta dos ataques de Satanás. As pessoas pensam que somente quando uma pessoa se manifesta endemoniada que o demônio está afligindo aquela vida. Não é. O demônio aflige várias pessoas mesmo dentro da igreja. Aí vamos voltar para a historinha do caçador. O que o caçador faz? Vem aqui e coloca mais uma outra parede. Ele faz o U. Você entendeu? Faz o U.
E aí os porcos vão comendo sem perceber ou sem dar importância para aquilo. É assim que Satanás faz. Satanás vai trazendo que as suas hostes, por isso que a nossa guerra são contra hostes e potestades no plural. Aí o diabo vem cercando aquela vida, né? Aí o diabo vai cercando aquela vida, por fim o caçador fecha, mas deixa uma porteira aberta, deixa um portão aberto. Olha que interessante. E os porcos já são acostumados a comer lá, vão comendo, o portão está aberto, vão entrando, vão saindo sem dar nenhuma importância para aquele portão, até que um dia o caçador, quando todos os porcos estão lá, ele vem rápido e fecha a porta, fechou a porta, trancou, os porcos continuam comendo ali, já estão habituados, e ali os porcos ficam presos. Ele vai alimentando e vai tirando os porcos e vai matando aqueles porcos, vai vendendo, vai comendo, vai se alimentando. É assim também na vida real, é assim também na vida espiritual. É assim que Satanás age na vida das pessoas. Ele vai convidando os seus iguais, que são outros demônios, a tal ponto que daqui a pouco a vida da pessoa fica tão ruim, e a pessoa está ali cega, sem perceber que é uma atuação do diabo. Por que eu estou falando isso? Vamos olhar para o texto? Presta atenção. O que aconteceu aqui? Jesus está pregando num sábado. Tinha bastante pessoas ali na sinagoga, a sinagoga era a igreja deles, tanto que Jesus estava pregando ali. Então Jesus, e as pregações de Jesus era como a minha. Jesus gostava de ensinar. Não adianta só falar para você, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, você vai ter casa, você vai ter carro, olha, você tem que desenvolver tua fé, dá tanto que você vai receber tanto. Tudo isso aí você já sabe. O que você precisa é crescer no conhecimento. E Jesus, ele estava ensinando. E conforme Jesus ele ensinava, a Bíblia diz que todas as pessoas ficavam ali admirados da sua autoridade. Mas olha que interessante, no momento do ensino muito forte, olha como é importante conhecer a palavra de Deus. Olha como o ensino, ouvir pregações é importante. No momento em que Jesus estava ensinando, aquilo incomodou o diabo. Porque o demônio, ele gosta de desordem. Enquanto não existe ensino, enquanto existe, desculpa de falar para vocês, eu sou pentecostal, tá? Mas enquanto existe o excesso de reteté, sem o ensino absoluto, sem o ensino coerente, o demônio gosta, porque está na plena desordem. Enquanto as doutrinas da igreja são antibíblicas e são doutrinas para trazer mais distinção entre homens e mulheres, acepção de pessoas, Satanás gosta disso, que Satanás ele gosta de criar racismo, preconceito, criar tabu. Isso é coisa do diabo, divisões, isso faz parte do diabo, enquanto Deus gosta de unidade, com bom que os irmãos vivam em união. Então, olha só, Satanás, ele estava oprimindo um membro daquela igreja. E quantas pessoas estão passando por opressão, a vida não dá certo, ela não percebeu que é o diabo que está por trás. Como que eu sei se uma pessoa está passando por opressão? Olha para a vida, olha para a sua família, olha para a sua casa, olha para a sua alegria, para o seu estado de espírito. A pessoa vai na igreja e continua com estado depressivo, cabisbaixo. Isso daí, desculpe, é porque a pessoa está indo numa igreja. Eu não estou falando mal de nenhuma religião, não vou falar mal de nenhuma igreja, mas preste atenção, às vezes a pessoa está indo numa igreja como aquela sinagoga, onde tem muito barulho, tem muito fervor, tem muita coisa, mas não tem o principal, não tem um ensino, não tem uma libertação. E quando Jesus começou a ensinar, quando Jesus começou a colocar a casa em ordem, fala, olha, o evangelho fala isso, a Bíblia fala assim, você tem que fazer desse jeito. Quando Jesus começa a colocar a casa em ordem, o diabo começa a ficar incomodado, ele não aguenta, o diabo não aguenta. Aí, o diabo não poderia ter ficado quietinho ali? Não, ele se manifesta naquela pessoa, e olha o que o diabo fala: o que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir. Opa, peraí. Quer dizer então que uma igreja que prega certinho, com uma doutrina, como as igrejas batistas são, que prega dentro da palavra, ela destrói a ação do diabo. Ela destrói essa divisão que tem. Então essas igrejas que tem muita panelinha, muito, sabe, um vai para um lado, o outro vai para outro, é tudo uma confusão. Você me desculpe, enquanto a igreja está em desordem, principalmente, olha como eu vou te falar, enquanto a vida do pastor, eu estou aqui como ministro batista, eu não posso me isentar. Pastor não é santo, pastor também tem que andar em santidade, pastor também tem que andar
nos caminhos retos de santidade. Não é porque ele é pastor que ele pode, desculpa, tá gente, que eu vou falar, não é porque ele é pastor que ele pode pegar o dinheiro da igreja como ele bem quer, não é porque ele é pastor que ele pode largar da esposa, se separar e ter amante, não é porque ele é pastor que ele está acima dos outros, não. Muito pelo contrário, quem mais é dado, mais é requerido. A conduta do pastor tem que ser mais esmerada do que as demais pessoas, muito, mas muito mais. E hoje nós vemos uma inversão de valores. Nós vemos pastores autoritários, pastores broncos, que para você conversar com eles tem que marcar agenda, tem que conversar com a secretária. Isso eu acho um absurdo. Se eu tivesse um pastor desse na minha igreja, lá tem vários pastores. Se eu souber de um pastor que não dá o telefone dele para as ovelhas, na hora esse pastor vai sentar comigo e vai conversar sério. Porque o bispo, ministro Batista, sou o fundador da igreja, sou o presidente do ministério, sou empresário. Todas as ovelhas da minha igreja têm o meu telefone, todas. Eles vêm aqui na minha casa, eu faço festa aqui em casa, não faço mais agora por causa do isolamento social. A gente faz aqui, vem todo mundo, vem pessoal do louvor, é tudo aberto. Por quê, gente? Não sou melhor que ninguém não, mas eu tenho que me colocar numa condição de pastor sincero, um pastor carinhoso, senão não funciona. Então você que é pastor de alguma denominação, não seja mais arrogante. Desculpa o meu desabafo, porque eu tenho visto Satanás levando desordem nas igrejas. Eu vejo igrejas confusas, eu vejo pastores, desculpa o que eu estou falando, pastores que ele pega o dinheiro da igreja como se tudo que entrasse era dele, sem regra, sem uma tesouraria, sabe, pastor, você pode ter seu salário, ninguém é contra isso, muito pelo contrário, o obreiro é digno de seu salário, mas com ordem, com decência. Então quando você começa a colocar a casa em ordem, o que acontece? O diabo ele vai embora, ele não aguenta ficar lá. Quando começa a colocar a casa em ordem, então o diabo se manifesta. Olha o que o diabo começa a falar aqui. Jesus começa a ensinar direitinho, o diabo fala assim: o que você quer de nós, Jesus Nazareno? O diabo sabia quem ele era. E olha que ele fala no plural: o que você quer de nós? Vieste para nos destruir. Ou seja, você quer destruir a doutrina que nós temos pregado há muito tempo. Por isso que eu como batista, eu prego a palavra fala que Deus não faz acepção de mulheres. A Bíblia fala do sacerdócio universal do crente, ele não põe acepção entre homens e mulheres. Por isso que a minha igreja, eu prego a palavra, mulher pode ser pastora, mulher pode ser bispo, assim, porque está na Bíblia. Ah, mas tem igreja que não aceita bispo, está na Bíblia. Paulo fala para Timóteo: aquele que deseja ser bispo, deseja uma boa obra. Então é tudo bíblico. Nós pregamos a sã doutrina. Por quê? Quando eu prego a sã doutrina, nós começamos a incomodar o diabo. E aí tem a libertação da igreja, tem a libertação das pessoas da igreja. O que acontece? Satanás se manifestou, mas não permaneceu no ambiente. Satanás não fica em ambiente que tem ensino verdadeiro. Satanás não fica no ambiente de ensino verdadeiro. Por isso a nossa preocupação, nós fazemos seminário teológico gratuito para os membros, nós fazemos células com estudos, agora estamos estudando o livro Peregrino. Claro, estamos com um problema de isolamento social, as células estão pela internet, não está naquela dinâmica da forma presencial, mas isso vai ser passageiro, tudo passa e creemos que logo teremos aí uma solução para esse problema. Então o que eu quero falar para você de coração hoje, você precisa, desculpa que eu vou te falar, você precisa ser um membro ativo da igreja no tocante de querer conhecer os ensinos de Deus. Conheça os ensinos de Deus, sim. E olha, não pense que o diabo não vai querer agir na vida das pessoas, até na sua, na minha ele vai querer agir. Você acha que o diabo não vai querer me atacar? O diabo atacou Jesus, gente, o diabo tentou Jesus Cristo, o diabo atacou Jesus de diversas formas. O diabo usou Herodes, o diabo usou tantas pessoas, Judas. A Bíblia fala que Satanás entrou em Judas. Se o diabo atacou Jesus, quanto mais nós. O diabo não quer minha alegria, não quer minha felicidade, nem a sua. Então nós precisamos orar a Deus para que o Senhor venha fazer uma obra sobre as nossas vidas. Amém?